Olá, eu faço uma pergunta para começar esse programa. Por que não pode comer carne de porco? Você já ouviu falar aqui na TV Novo Tempo sobre isso? Qual é o sentido? Aonde está escrito isso? Eu vou abrir aqui um texto onde está claro dizendo para a gente, Levíticos 11, verso 7. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. O que quer dizer isso? Não pode comer porco porque tem o casco dividido e não rumina? Esse é o mandamento? Essa é a proibição? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Há 16 anos a gente faz essa abertura aqui e é muito bom ter você aqui com a gente. Como é gostoso, nesse horário da noite, podemos abrir livremente no nosso país a nossa Bíblia para podermos estudar a Palavra de Deus. Portanto, neste programa você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o livro sagrado. Se você tem algum questionamento, se você tem alguma dúvida teológica, se você tem alguma pergunta sobre religião, espiritualidade, participe desse programa. Este é o programa Na Mira da Verdade. E quem está na mira para responder e dar a sua resposta baseando-se na Palavra de Deus é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Uma boa noite ou um bom dia se o nosso telespectador assistir a reprise. Mas hoje estamos aqui ao vivo, segunda noite. Obrigado por você estar acompanhando. Vamos aqui aguardar as suas perguntas para juntos estudarmos a Bíblia e vermos o que ela tem a ensinar sobre essa dúvida que talvez lhe incomode. Obrigado pelo seu carinho em acompanhar o nosso programa. O Tito vai receber a sua pergunta ao vivo e vai transmiti-la aqui para mim. Então, vamos esperar a sua pergunta. Eu vou ser aqui o seu advogado, hein? Vou ser aqui o delegado da questão. Vou jogar o professor na mira e quero ver como é que ele se sai. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Vamos ver se a gente consegue colocar o professor ali em saia justa. Quem sabe ele vai dar uma vacilada, será que é isso mesmo? Então eu desafio você a formular uma boa questão. E já eu falo como que você faz para mandar aqui para o nosso programa. Você que está sintonizando agora, você que chegou aí na TV Novo Tempo, você pode mandar a sua pergunta pelo seu smartphone ou pelas redes sociais. Eu falo daqui a pouquinho. Nós abrimos o programa com uma questão sobre carnes imundas. Você talvez já tenha ouvido aqui no programa ou na programação da TV Novo Tempo falando sobre a carne de porco. Por que é proibido comer carne de porco na altura do campeonato? Hoje existe maneira de ser tratada esta carne e por que hoje ainda não se pode? Ou será que, quem é que fala isso? Será que é só os adventistas? Não pode comer carne de porco? Eu li aqui o texto de Levíticos 11, o verso 7, é proibido comer carne de porco. Para vocês o porco é impuro, diz a Bíblia, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Professor Leandro Quadros, eu sei até que você colocou esse assunto de carnes imundas no nosso guia de estudo aí, depois você vai falar um pouquinho, mas a pergunta que chega para você hoje, por que não se pode comer carne de porco? Por que a gente fala que não pode comer carne de porco lendo esse texto só que está aqui, é isso? Tito, é uma pergunta muito boa e ela é relevante porque, óbvio, a grande maioria dos cristãos acredita que essas leis dietéticas, de Levítico 11 eram apenas para o povo de Israel. Nós, adventistas do sétimo dia, judeus e alguns cristãos de outras confissões, mas não de forma aberta, já cremos que isso aqui se aplica às pessoas de todas as épocas.
E aí você pode se perguntar, amigo telespectador, por quê? A primeira coisa que nós devemos considerar é que na Bíblia não há separação entre a saúde física, mental, espiritual e emocional. A Bíblia, ao invés de apresentar o corpo humano como sendo inferior à alma, a Bíblia apresenta o corpo humano, em 1 Coríntios 6,19, como sendo o templo do Espírito Santo. Então isso diz muito para nós. Enquanto que Platão, filósofo grego, ensinava que o corpo é a prisão da alma, a Bíblia considera o corpo como o templo do Espírito Santo. Então essa diferença entre ambas as filosofias, a bíblica, judaico-cristã e a platônica, nos ajuda a entrarmos um pouco mais nessa questão. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6,19, e se de acordo com 1 Coríntios 10,31, nós podemos glorificar a Deus ou não por meio daquilo que comemos e bebemos, isso significa que a nossa alimentação tem sim uma influência, não apenas para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde mental, espiritual e também no aspecto emocional. Não estou dizendo com isso, amigo telespectador, que nós somos justificados pelas obras, não é nada disso. Nós temos que imaginar aqui, vamos imaginar 3 caixinhas, A caixinha da justificação, da santificação e da glorificação. 3 fases da salvação. A obediência à lei de Deus, incluindo leis dietéticas, não faz parte da caixinha da justificação. Nós não somos justificados, declarados justos, por aquilo que nós fazemos. Agora, a obediência às leis de Deus, sejam de ordem moral, ou seja no aspecto dietético, se encontram na caixinha, ou na fase da santificação. E eu quero mostrar isso para você em Levítico 11. Aqui em Levítico 11, Deus dá a principal razão para não consumir carnes imundas. No versículo 43 e 44, nos 2 versículos, é dito assim: não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Olha a razão que Deus deu. Sendo que Deus diz que comer carnes imundas é algo abominável, isso aqui já nos mostra que não se trata de uma norma simplesmente cerimonial. A linguagem, o termo abominável, ele é muito forte para se referir a algo puramente cerimonial. Se refere a um princípio, e neste caso aqui de saúde. E diz aqui que Deus queria que o seu povo evitasse essas carnes, porque Ele quer que o seu povo seja santo, assim como Ele é santo. Eu pergunto, a santidade é um requisito que Deus requeria apenas do antigo Israel, ou Ele requer também da igreja hoje? É óbvio, da igreja hoje. Então isso significa que este mesmo princípio dietético se aplica também à igreja. Uma outra prova disso, amigo telespectador, e aí eu vou finalizar porque o assunto é amplo, é em Gênesis 7, verso 2, nós vemos que Deus criou a distinção entre carnes imundas e puras antes de existir o povo de Israel. E isso aqui deve ser considerado. Se é uma norma, se essa distinção é antes do povo de Israel, é evidente que se trata de um princípio de saúde de ordem universal e não apenas local, nacional, para uma nação específica. E Gênesis 7:2, quando Deus orienta Noé quanto aos animais que deveriam ser levados para a arca, no verso 2 diz assim, do capítulo 7, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par,
o macho e sua fêmea. Veja, a distinção existe desde os dias ali de Noé. Quando Deus autorizou o consumo da carne, no período ali pós-dilúvio, né? Quando ele autoriza, ele não autoriza todas. O povo de Israel nem sonhava em existir. Então esta é uma norma, este é um princípio de saúde e que tem a ver com a santificação que existe desde o período ali pré-diluviano e que foi efetivado no período pós-diluviano, obviamente. Então você percebe aqui que Noé recebeu essa orientação de Deus. E o fato dele levar de todo animal limpo 7 pares e do animal imundo só um par, indica claramente que os animais imundos não serviriam para alimentação, nem para o sacrifício. Então, como os animais limpos serviriam para o sacrifício e para a alimentação, ali no período pós-dilúvio, então se levaram 7 pares. Agora, como o animal limpo não iria servir para sacrifício nem para alimentação, um par apenas. Se Noé fosse autorizado a comer de todos os animais, a primeira espécie de animal imundo já teria sido extinta e não existiria hoje. Tá? Esse é um assunto muito amplo, amigo telespectador, e eu poderia abordar vários aspectos desse assunto. Mas como nós temos aqui a revista Na Mira da Verdade, na lição de número 7, textos difíceis sobre o consumo de carnes imundas, eu queria indicar para vocês esse estudo bíblico. Eu sei que alguns textos estão na sua mente, por exemplo, por que em Deuteronômio 12:15, Deus disse para comer tanto de carnes imundas quanto limpas? Você vai ver que o texto não fala de carnes, mas é pessoas imundas ou limpas podendo participar daquele ritual ali. Por que em Jesus diz em Marcos 7,19 que todos os alimentos foram considerados puros? Como entender Atos 10, aquela visão do lençol zoológico, onde Deus fala para Pedro, mata e come esses animais? Como entender 1 Timóteo 4, que diz ali nos versos 1 a 5 que a proibição de alimentos estaria entre as heresias condenadas por Paulo? Então esses são alguns dos textos que nós abordamos aqui nessa revista, Na Mira da Verdade. Então o que você vai fazer agora? Você vai pedir essa revista de presente, esse guia de estudos. Essa é uma das lições, mas tem outras lições aqui sobre outros temas. Então você vai ligar para 0 operadora 12 21 27 3121, vai pedir a sua revista gratuita e a Novo Tempo vai lhe enviar com muito carinho para que você possa compreender o que a Bíblia realmente ensina sobre este e outros assuntos. Então, amigo telespectador, cuide do seu corpo, porque quanto mais o seu corpo estiver saudável, mais saudável estará a sua mente para ter ainda mais discernimento do Espírito Santo. E uma das formas de fazer isso é tirar da nossa alimentação as carnes consideradas imundas em Levítico capítulo 11 e em Deuteronômio capítulo 14. Muito bem, muito bem. Você viu aí o professor falando da revista Esperança, essa que eu tenho aqui nas minhas mãos, Na Mira da Verdade. É um guia de estudos com textos difíceis que nós respondemos aqui. Olha só, o dom de línguas vem de Deus? Podemos falar com os mortos? Existe arrebatamento secreto? Para você ter esse guia de estudo, você pode ligar para a gente, pode mandar um WhatsApp, você pode ter várias formas de solicitar. O que não pode é ficar sem a revista. Olha só. Para você ter essa revista pelo telefone é só ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Você liga para a gente e nós vamos pegar os seus dados postais para mandar gratuitamente para você. Se você preferir, você também pode mandar um WhatsApp. O nosso número é 12 982 44 4449. Você não vai perder a chance de ficar sem essa revista. E olha só, muitos acabam escrevendo ali para mim, mandando WhatsApp. Olha, eu quero a revista, como que eu faço? Liga para a gente, anota esse telefone que está aparecendo aí, ó, 0 operadora 12 21 27 3121 e liga para a gente, tá bom? Peça, olha, eu quero a revista Na Mira da Verdade e nós vamos mandar gratuitamente para você. Você não vai pagar nada, é um presente. A revista Esperança Novo Tempo Na Mira da Verdade. Peça agora mesmo e você vai
crescer mais e mais na palavra de Deus, tá bom? Muito bem, para você participar aqui do nosso programa, como eu disse, você tem várias formas de mandar a sua pergunta para a gente. Você pode mandar pelo WhatsApp, pelo SMS, o número é 12 98151 0101. Esse é para você mandar pergunta, hein? Anota aí, ó. Tá aparecendo na TV. 0 operadora 12 98151 0101. É o nosso WhatsApp aqui, o nosso SMS. Você manda sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Nas redes sociais, no Facebook, sempre eu gravo um videozinho antes para você colocar suas perguntas ali na mira da verdade. Então, você que acompanha o programa aí, ó, se você toda segunda-feira entrar ali por volta das 7 horas, um pouquinho antes, você vai ver que já tem um videozinho eu chamando você para fazer a sua pergunta, tanto no Facebook como no Instagram. Nosso Instagram, @NaMiraDaVerdade. E você pode fazer a sua pergunta mandando aqui, ó, como ela já vai chegando aqui. Deixa eu até tirar o som aqui para não ficar pitando o tempo todo que as perguntas chegam aqui para a gente, tá bom? Participe, vamos juntos aprender a palavra de Deus. Olha só, aqui no nosso WhatsApp, nós estamos falando aí das carnes imundas, aí a pergunta, deixa eu ver quem que é a pessoa aqui, quem mandou essa pessoa, Wellington. O Wellington perguntou, ele é de Governador Valadares, e ele perguntou o seguinte, professor: Deus criou os animais, então Deus errou em criar algo impuro? Boa noite, pastor Tito e professor Leandro Quadros, Deus abençoe a todos na mira da verdade. Essa colocação que ele fez aqui, animais impuros, foi criação de Deus também? Por que Deus colocou esses animais aí? Por que Deus criou esses animais, professor? Boa pergunta. Meu irmão, Gênesis 1:29 mostra que, primeiramente, Deus não criou nenhum animal para ser morto. Olha que curioso, a dieta original provida por Deus a nós foi a vegetariana. Gênesis 1:29, ó. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Olha que interessante. Os seres humanos receberam ervas que dão semente e árvores em que há fruto. Esta era a alimentação original. E dos animais, ó, verso 30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, originalmente, Deus criou a dieta vegetariana para os seres humanos e para os animais. Após o pecado, ocorreram transformações no reino animal e no vegetal também, obviamente. Plantas passaram a produzir espinhos, como lemos ali em Gênesis 3:18. Animais passaram a ser carnívoros e, consequentemente, devido ao organismo, a essas mudanças no organismo, alguns animais se tornaram menos apropriados para a alimentação do que outros, por causa das características fisiológicas. Então, um exemplo, em Levítico 11, quando fala para comer o animal que rumina e tem casco fendido. Isso porque o animal que rumina, como o boi, por exemplo, que mastiga, engole, depois volta, mastiga de novo, engole, assim várias vezes, esse animal tem um sistema digestivo complexo, capaz de eliminar melhor toxinas. Já um animal que não rumina não tem este processo complexo como outro animal. Então é óbvio que ele come toxinas, isso vai de uma forma bem significativa para o seu sangue e é um lixeiro da natureza. Então lembre-se, após o pecado ocorreram essas transformações. Uns animais foram sofrer essas mudanças, podemos dizer microevoluções, microadaptações para a sobrevivência no ambiente, e outros assumiram outras adaptações, tá? Mas se você for lá para o princípio de todas as coisas, em Gênesis 1:29, a preferência de Deus era que não usássemos nenhum tipo de carne.
Muito bem, professor, muito bem. Bom, nosso tempo corre aqui, a gente vai para o intervalo rapidinho. Aproveite o intervalo, usa aí o seu WhatsApp, faz a sua pergunta, manda para a gente volta já já. Já estamos de volta e as perguntas que não param de chegar aqui vão estar na mira, como por exemplo, essa que chegou aqui pelo nosso Instagram, quem mandou foi o José Alberto Mateus, obrigado pela sua participação. E olha, eu quero convidar você a dizer de qual igreja você pertence. Se você está nos assistindo aí, fale qual igreja você pertence para juntos termos a oportunidade de mais e mais irmãos de todas as denominações religiosas podemos se sentir abraçados no estudo da palavra de Deus, tá bom? Fala qual igreja que você pertence, manda para mim. Olha aqui, o José Alberto, ele perguntou o seguinte, professor, ele é lá de Maranguape, no Ceará. Obrigado pela sua participação, assiste todos os programas. Já foi já há muito tempo. Obrigado pela sua audiência. Eu gostaria de saber sobre João 6, do verso 52 até o 59. Comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo é literal? O próprio Jesus disse isso. A partir do verso 52, então, disse Jesus, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, vocês não terão vida. Aí depois ele continua, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus dizendo isso. E ele quer saber isso, professor. O que quer dizer isso, comer a carne de Cristo e beber o seu sangue? Isso é literal? Olha, nossos irmãos católicos, apostólicos romanos, creem que na missa, né, o sacerdote tem esta incumbência de Deus de transformar ali o vinho e a hóstia no corpo literal e no sangue literal de Cristo, tá? Mas nós entendemos que essa interpretação ela é bastante equivocada, né? Por mais sinceros, obviamente, e devotos que sejam nossos irmãos católicos, e isso é inquestionável, né? A sinceridade, a devoção de muitos católicos, tá? Mas por que nós não cremos que isso aqui é literal? Por alguns motivos. O próprio Jesus disse isso, né, professor? Sim. Quando ele fala para comer a carne e o sangue, isso não pode ser literal, porque isso seria uma espécie de um canibalismo espiritual, né? Como que se Deus proíbe o comer até mesmo sangue de animais, como é que ia autorizar tomarmos literalmente o sangue de Cristo? Isso não tem lógica. Em João capítulo 10, verso 9, Cristo falou também, eu sou a porta. Isso não quer dizer que ele é uma porta literal, né? Ele é a porta do aprisco, ele é o caminho, ele é a porta que leva à salvação. Então, comer da sua carne e do seu sangue representa a união inseparável que nós temos que ter com Cristo quando participamos tanto dos emblemas na Santa Ceia quanto ao longo da nossa caminhada cristã. Então é você aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal e manter uma comunhão, né, indissolúvel com Ele, né? Então não dá para literalizar essas palavras porque ele não tinha esse propósito. Outro detalhe, Hebreus 9 nos mostra, e isso contradiz a questão do sacrifício na missa, né? Hebreus nos mostra que o sacrifício de Cristo foi realizado de forma eficaz uma única vez e que, portanto, não precisa ser repetido. Vamos ler a partir do verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então aqui é dito que pelo seu sangue, de uma vez por todas, Cristo nos deu acesso ao lugar santíssimo do santuário celestial, de modo que o sacrifício da missa, ele se torna desnecessário, nesse sentido de novamente transformar a hóstia e o vinho no corpo e no sangue de Cristo para eu participar disso.
Na verdade, a Santa Ceia em 1 Coríntios 11 e em João 13, Jesus diz para participarmos da ceia em memória dele. Então ele fala assim, ó, fazer isso em memória de mim. Mateus 26, 29 também. Então, em memória, já está dizendo que o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Cristo oferecido em nosso lugar. Esse é um assunto também, óbvio, muito amplo, não dá para tratarmos aqui neste breve espaço de tempo, mas considere esses textos, amigo telespectador, e também Hebreus, capítulo 10. Você vai perceber que o sumo sacerdócio de Cristo, hoje, é o que deve ter destaque na nossa mente. É o sumo sacerdócio dele no santuário celestial e não aquilo que seres humanos realizam aqui na terra, mesmo que tenhamos sim de ter líderes espirituais, não há dúvida disso. Mas o sacerdote, a ênfase em Hebreus 8, 1 e 2, por exemplo, é no sumo sacerdócio de Cristo, na intercessão dele, no ministério sumo sacerdotal dele. A ênfase não é em um sacrifício da missa, diríamos assim. E, portanto, em João 6, Cristo está usando uma figura de linguagem, né, para descrever a importância de nós termos uma união íntima com Ele, aceitando a sua morte e ressurreição, expressando esta fé. Ele não está aqui literalizando. Muito bem, muito bem. Nós estamos aqui, ó, estou no Instagram, o pessoal está meio bravo aqui porque nós não estamos transmitindo na Mira da Verdade pelo YouTube. Nós estamos com uma programação especial para o YouTube, aqui feito pela Novo Tempo. Mas você pode assistir na Mira da Verdade através do Facebook, tá bom? Você que está nos assistindo aí, ó, Fernando, não fica bravo não. Assiste lá no Facebook, facebook.com/namiradaverdade.nt, tá? Você pode acessar lá, ó, namiradaverdade.nt, e você pode assistir aí através do Facebook a nossa programação também, tá bom? Muito bem, olha aqui pelo WhatsApp, deixa eu ver se tem o nome, o Ivanildo, que ele é lá de Paraíso, em Minas Gerais. A pergunta do Ivanildo é o seguinte: ele quer entender, se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, por que ele faz provas de nós já sabendo que vamos ou não cumprir? Se ele sabe de todas as coisas, por que ele ainda nos prova? Essa é a pergunta, professor. Boa pergunta. Queria acrescentar, Tito, mais um texto, a explicação anterior, que é Hebreus 10, 12. Ó, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus. Então, é um único sacrifício. Não dá para refazer o sacrifício de Cristo na missa, tá? Então, esse é o que diz Hebreus 10, 12. Sobre esta pergunta, se Deus é onisciente, por que recebemos provações? Vamos responder esta pergunta com uma outra. Se Deus é onisciente, por que Ele, por exemplo, necessita realizar um juízo? Né? Vamos olhar aqui um texto que se encontra em Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10, que esse texto vai ajudar a responder a essa indagação também. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e sede diante dele. Milhares de milhares os serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Aqui são anjos, né? Muitos anjos. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. O que você percebe aqui nesse texto? Você percebe que há um juiz, chamado de ancião de dias, que é Deus o Pai. Você percebe que há testemunhas, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Há um tribunal e há registros, porque se abriram os livros. A questão é, mesmo Deus sendo onisciente, ele realiza um processo de juízo porque o pecado afetou, trouxe dúvidas para todos os seres inteligentes criados. Então Deus ele realiza um juízo pré-advento
nesta fase pré-advento, para todos os seres do universo entenderem a maneira justa e correta como ele lidou com o mal, com o pecado e os pecadores. Quando Satanás fez com que 1/3 dos anjos se rebelasse contra Deus, dúvidas permaneceram em aberto. E como que não permaneceriam, né, se 33% dos anjos aceitou a argumentação de Satanás? É porque as coisas que foram levantadas por ele foram muito complexas. Então veja, Deus realiza um juízo, Deus permite provações, porque mesmo ele sendo onisciente, os outros seres não são oniscientes. Ele tem que mostrar para o universo a sua atuação. Isso é segurança para que todos vejam que ele é amor e que ele é justiça. Quanto às provações não são para Deus saber se somos bons ou não. Elas são para fortalecer o nosso caráter, a fim de enfrentarmos as dificuldades da vida e outras coisas que estão por vir. Um bom pai e uma mãe não querem que os seus filhos sofram, mas um bom pai e uma mãe, mesmo não querendo isso, terão de permitir certas consequências para fortalecer este filho a fim de que ele viva mais feliz, mais forte e saudável. E com Deus não pode ser diferente no contexto de pecado no qual nos encontramos. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria agradecer a você que manda suas perguntas para a gente. Tem gente que fica muito bravo que a sua pergunta não é pescada. Tem pessoas que toda semana manda várias e várias perguntas. Eu agradeço muito a participação. Não desanime. Em algum momento a sua pergunta ela vai entrar. Eu leio aqui monte, chega mais de 1000 perguntas aqui no programa. Às vezes a gente não consegue colocar todas e a gente vai trabalhando aquela que Deus vai mandando aqui para mim. Não fique nervoso não se a sua pergunta ainda não foi pescada. Continue firme, seja persistente, a qualquer momento ela estará no ar, tá bom? Tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi Rian Jackson, e a pergunta do Rian é a seguinte: eu queria saber sobre a criação de Deus, ela continua acontecendo lá no céu ou está tudo parado devido ao juízo final? Olha só a pergunta, será que Deus, que sempre criou o universo e tudo mais, ele continua criando, professor? Muito boa pergunta. Antes eu quero dizer para o nosso telespectador, né? Se a sua pergunta não está sendo respondida, xingue o Tito mesmo, culpa dele. Tô brincando. Não podia perder a oportunidade. O cara perde o amigo, mas não perde a piada, né? Xinga ele mesmo, esculhambe. Veja. Não desanime não, hein? Manda a sua pergunta pra gente, não desanima não. Veja, amigo telespectador, isso que eu vou lhe afirmar não é algo claro, né, no texto bíblico. É uma dedução que eu faço com a minha pecaminosidade, com as minhas limitações. Eu vejo na Bíblia Deus sendo apresentado como Criador no presente, não apenas no passado. Então, Deus nunca vai deixar de ter a sua capacidade criativa. Ele é o criador da matéria, de toda forma de vida. Ele é aquele que cria e mantém todas as coisas. Eu acredito, por isso, por a Bíblia não apresentar Deus como sendo o criador apenas no passado e considerando que o universo continua em expansão, né, eu percebo que nessas impressões que eu tenho com as minhas limitações, que o Criador ele nunca parou de criar. Tá? Então essa é a impressão que eu tenho. Agora, só para deixar aqui um texto bíblico a mais para você, vou ler para você um texto que eu acho muito bonito, em Colossenses, porque fala de Jesus como sendo esse Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo atuam para que toda forma de vida seja mantida. E eu queria ler esse texto para incentivar você a conhecer mais sobre a pessoa e a natureza de Jesus. Colossenses 1,17, ó. Ele é antes de todas as coisas, é pré-existente a tudo. Nele tudo subsiste. Ou seja, todas as formas de vida subsistem, são mantidas por Jesus Cristo. Que coisa impressionante, né?
Quem morreu na cruz por você não foi uma mera criatura. Quem morreu na cruz por você foi o agente ativo da criação que encarnou para poder morrer por causa dos nossos pecados, porque sem a encarnação ele não poderia morrer, né? Então, estude cada vez mais sobre Cristo. E eu vejo, né, na forma como a Bíblia apresenta a Deus, que Ele continua criando, expandindo este universo. E nós vamos ter uma eternidade toda e ainda não vamos conhecer tudo o que Deus fez e o que Ele é capaz de fazer. É verdade, professor, é isso mesmo. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui de uma telespectadora, ela diz o seguinte: sou Yolanda Oliveira, tenho 95 anos, sou assídua espectadora da TV Novo Tempo. Muito obrigado, dona Yolanda, obrigado por você estar aqui acompanhando o programa. Queria um esclarecimento sobre 2 Samuel 11:13, onde Davi embebeda Urias. Esse fato não prova que nos banquetes usavam bebidas fortes? Há outros que se embriagavam, como Ló, e Penina foi dada como embriagada também. Por favor, esclareça esses fatos. Ou seja, os personagens bíblicos bebiam, professor, se embriagavam. Como é que a gente explica isso? Muito boa pergunta da nossa irmã Yolanda. Obrigado, né, por assistir ao nosso programa. Veja, minha irmã, não há dúvidas mesmo de que os personagens bíblicos utilizaram bebidas fermentadas. O que nós devemos levantar, a questão que devemos trazer é a seguinte: Deus tolerou isso na sua misericórdia ou Ele incentivou? Essa é uma pergunta importante a respondermos. Quando vamos ao texto bíblico, nós percebemos que Deus, na sua misericórdia, sim, tolerou que o seu povo usasse bebida fermentada. Mas não era da vontade dele que isso acontecesse. E ele não incentivava isso. O que acontece? Em primeiro lugar, as bebidas alcoólicas do passado, elas eram misturadas com quantidades significativas de água. Então, tinha um poder inebriante? Tinha, né? Sem dúvida. Mas não era tão forte como são as bebidas hoje. O teor alcoólico de antes era bem menor, significativamente menor, porque a bebida alcoólica, o vinho, né, fermentado, ele era diluído com água para diminuir esse efeito inebriante, mas ainda existia, obviamente, esse efeito inebriante. E o que nós vemos na Bíblia? Nós vemos que Deus, Ele entende, né, as limitações dos pecadores. Deus, o suco de uva é algo tão saboroso e tão saudável, Deus não ia proibi-los de usar, só que eles não tinham uma forma de conservar o suco sem a fermentação como nós temos hoje. Nós temos uma geladeira, nós podemos conservar o suco sem esse processo de fermentação. Obviamente, se não tivermos os devidos cuidados, ele vai fermentar. Só que eles não tinham. Então, o que acontecia? Eles mesclavam com água, Deus tolerava o uso, mas Deus estava reeducando o seu povo para não usar mais. Então, vou te mostrar aqui um texto interessante em Levítico, onde que Deus já começa a dar algumas lições para o seu povo, mesmo Deus tolerando, obviamente, na sua misericórdia. Em Levítico 10, versos 9 e 10, você vai ver o seguinte, que os sacerdotes, quando entrassem na tenda, não poderiam ter bebida alcoólica no organismo. Então Deus já vai mostrando para eles o estilo de vida que Ele preferiria para o seu povo. Muito bem, professor. Nós temos que ir para um intervalo rápido, mas aproveite o intervalo e peça o seu guia de estudo na Mira da Verdade. Ligue para a gente 0 operadora 12 2127 3121, tá bom? Aproveite o intervalo aí. A gente vai rapidinho e a gente está de volta. Até já! E aí, aproveitou e pediu a sua revista Na Mira da Verdade? A gente está sempre falando dela aqui, hein? Você que não pediu ainda, não perca tempo. Milhares
de pessoas já pediram. As revistas saem daqui da Novo Tempo, cerca de 1000 revistas por dia. Então, peça a sua agora mesmo. Liga pra gente, ó, o telefone tá aparecendo aqui, ó. Anota aí 2127-3121 e peça a sua revista Verdades para o Tempo do Fim. Tenho certeza que vai ser... Verdades para o Tempo do Fim, ó, na mira da verdade. Eu estou tão acostumado há tanto tempo, mas essa aqui é textos difíceis e que o programa aqui apresenta. Tenho certeza que vai ajudar você a aprender e a conhecer mais a Palavra de Deus. Peça aí agora, aproveite aí o telefone que está na sua tela e pode ligar agora para a gente, tá? Nós temos uma equipe ali pronta para receber a sua ligação e mandar para você gratuitamente. Muito bem. Professor, tem uma pergunta aqui no Instagram de um dos telespectadores que sempre participa aqui do programa, é um daqueles que mandam sempre, de vez em quando a gente tem que colocar uma pergunta, né? Porque senão todo programa tem pergunta da pessoa, não dá para fazer isso sempre. Mas olha só, André, você que é aí de Itambé, Bahia, obrigado por sempre mandar as suas perguntas, não desanimar, não desistir. A pergunta do André é a seguinte, professor, ele é da Igreja Batista, ele diz o seguinte: quando Jesus falou lá em João 2,19, pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. A pergunta é, Jesus se auto-ressuscitou? Observação, eu sou mortalista, hein? Pesca ela hoje e me tirem essa dúvida, por favor. Foi pescada, o André? Como é que fica essa questão, professor? Parabéns ao meu querido irmão André, da Igreja Batista, né, por crer na mortalidade da alma. Cada vez mais teólogos estão voltando ao holismo bíblico, né? O que é o holismo? A palavra holos, no grego, quer dizer integral. Então, os teólogos estão percebendo que a natureza humana é um todo indivisível, inseparável. E que se o corpo é o templo do Espírito Santo, ele não pode ser a prisão da alma, como alegava Platão. Então, parabéns, meu irmão, pela sua crença que está correta. Mas tem muitos irmãos sinceros que ainda creem na imortalidade da alma e o Espírito Santo está a guiar esses filhos sinceros de Deus, né? Agora, sobre a ressurreição de Jesus, meu irmão, aqui nós temos um mistério muito profundo para compreendermos. Eu vou colocar aqui algumas pulgas atrás da sua orelha, só para você perceber que tanto a encarnação de Cristo quanto a ressurreição são mistérios muito profundos e quando nós vamos pisar nesse terreno, nós temos que nos lembrarmos, né, daquele princípio de Êxodo 3, né, de que estamos pisando em terra santa. Aqui não dá para nós falarmos muita coisa. Agora, Jesus disse, por exemplo, em João 10, 17, 18, o seguinte, ó: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Olha que texto complexo, né? Ele diz aqui que ele tinha poder para dar a vida e para reassumi-la. Só que aí nós lemos Romanos 8,11 e é dito que quem atuou na ressurreição de Cristo foi Deus o Pai e também o Espírito Santo. Então o que nós podemos perceber? Aqui eu vou dar para você aquilo que eu consigo ver no texto, pisando em terra santa, sabendo que eu não posso ir além disso. Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Se na cruz morreu só um ser humano, então eu continuo preso nos meus pecados. Mas ao mesmo tempo, se morre a divindade de Cristo na cruz, como que ficaria? Como que Deus deixaria de existir? Então o que para mim é mais fácil de entender nesse mistério? Já que ele encarnou, como diz João 1,14, o verbo se fez carne, o Cristo divino humano morreu pelos nossos pecados, senão nós estaríamos ainda condenados por eles. Mas ao mesmo tempo tinha uma energia vital, ativa dentro de Cristo, que permitiu que o Pai e o Espírito Santo o trouxessem à vida e que ele, com essa energia, atuasse para isso também. Isso não quer dizer que ele estava consciente na morte, porque senão ele não morreu. Se ele tivesse consciente na morte, então ele não morreu. Então ele morreu. Agora, explicar o processo da morte da terceira pessoa
da segunda pessoa da divindade é tão difícil e complexo quanto explicar a encarnação. Então, eu não tenho uma resposta para te dar. Apenas na eternidade nós vamos conseguir compreender esse mistério, né? Como diz Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. Mas muito oportuna a sua dúvida, extremamente complexo o assunto e a Bíblia não dá uma resposta clara. Não porque a resposta não exista, é porque a nossa mente não está habilitada para compreender tão grande mistério. Muito bem, professor, muito bem. A produção preparou mais uma das perguntas que o pessoal que perambula por aí fazem aqui pra gente. Vamos ver a pergunta de hoje, qual é? Olá, meu nome é Ana Lúcia e eu gostaria de saber, na luz da Bíblia, que venceu o fogo eterno, queimar eternamente, pelos séculos e séculos, queimar com fogo e enxofre, que venceu o castigo dos ímpios e o fogo eterno, pela luz da Bíblia, que seria o fogo eterno. E aí, professor, olha a pergunta aí, o que é o fogo eterno? O que a Bíblia fala sobre fogo eterno? Isso aí vai durar para sempre? Se nós estivermos no céu, o inferno vai estar acontecendo aqui? O que é isso, professor? Olha, essa é uma pergunta, Tito, muito relevante. Até mesmo vou indicar depois um estudo aqui para o nosso telespectador. Quando a Bíblia fala em fogo eterno, nós devemos considerar algumas coisas. Primeiro, quando que este fogo vai ser aceso e o que significa o termo eterno na Bíblia. Primeiro, quando esse fogo vai ser aceso? Essa resposta é muito importante, porque ela vai nos dizer se o lago de fogo ou inferno existe hoje ou existirá no futuro. Então essa é a primeira pergunta. Mateus 25, 31 a 46, onde está essa primeira resposta, um dos textos que tem essa resposta. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Vou ler aqui só os versos 31 e 32. Leia depois o restante, mas eu vou ler agora aqui o 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, em que contexto, em que momento ocorre o castigo eterno? Versos 31 e 32. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele. Então veja, esse lago de fogo, ele só é aceso após a volta de Jesus. E se você ler Apocalipse, capítulo 20, versos 7 a 10, você vai perceber que além de ser aceso só após a volta de Jesus, a Bíblia menciona que Satanás vai ser jogado nesse lago de fogo junto com os ímpios depois do milênio, depois dos 1000 anos. Então olha que interessante. A Bíblia não ensina que o inferno existe hoje, mas ela ensina sim que ele existirá. Quando Cristo fala no lago de fogo, em textos como Marcos 9, 43 a 47, 48 ali, nós temos que localizar o tempo, o momento, né, da existência do lago de fogo no texto bíblico. E aí quando você vai para Mateus 25, 31 a 46 e Apocalipse 20, dos versos 7 a 10, você vê que esse lago de fogo será aceso depois do milênio, depois da volta de Jesus e depois do milênio. Então a primeira pergunta nós já respondemos, quando esse fogo será aceso? Depois da volta de Jesus e depois do milênio. E o significado de eterno na Bíblia, isso também é importante. O termo eterno, né, do hebraico olam e do grego aionios, ele pode se referir a um tempo sem fim ou a um tempo com fim, dependendo do sujeito ou do objeto ligado ao termo. Vou te dar aqui um exemplo. Em 1 Crônicas 28:4, é dito que Davi reinaria eternamente sobre Israel. Já em 1 Crônicas 29:27,
diz que o tempo que ele reinou foi de 40 anos. Então percebe o significado de eterno? É eterno enquanto dure. E por quê? Como Davi era um homem de natureza mortal, obviamente, transitória, não é? O termo eterno em referência ao reinado dele não pode ser para sempre. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que Deus é eterno, isso sim, está correto, ele é sem fim. Por quê? Porque a natureza de Deus é eterna. Quando fala do castigo dos justos, o castigo dos ímpios e a vida eterna dos justos, o mesmo termo eterno é usado para ambos, só que a natureza de ambos é diferente. O ímpio não vai comer da árvore da vida, o justo vai comer da árvore da vida. Então a vida eterna para o justo é um tempo sem fim. Já para o ímpio, o castigo é eterno enquanto durar, ou seja, é um tempo com fim. Uns são castigados mais tempo do que outros. Tá? Então o fogo eterno, ele será eterno nas consequências e não na duração. Porque aqueles que receberem este fogo, eles têm uma natureza temporal, não comeram da árvore da vida. Então você precisa estudar esse assunto com uma das lições da nossa revista Na Mira da Verdade. Vou ver aqui para você, é a lição de número 9, Textos difíceis sobre o inferno. Você vai poder aqui estudar Isaías 66, 24, Daniel 12, 2, Mateus 5, 22, Marcos 9, 43 a 46, Apocalipse 14, 11, Apocalipse capítulo 20, verso 10, e entender o que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto. Então liga para nós, nossa equipe está aqui à tua disposição. 0 operadora 12 2127 3121, pede sua revista, estuda este assunto, porque se você tiver uma compreensão correta e equilibrada da doutrina do inferno, você vai ter uma compreensão correta e equilibrada do caráter justo e amoroso de Deus. Ok, muito bem, professor, muito bem. Olha só, aqui nós temos ainda uns 3 minutinhos, dá para você responder essa pergunta do Sérgio Torretti. Ele diz o seguinte, ele é lá de Criciúma, de Santa Catarina, assisto sempre o programa e quando não consigo, assisto as reprises. Obrigado, meu irmão. Qual é a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre o uso do CBD ou THC? O que é isso? É o óleo de cannabis medicinal, tá? Para os diversos tratamentos que estão surgindo, desde Alzheimer, Parkinson, diversas síndromes, onde diminui drasticamente o número de convulsões e até mesmo diminui espasmos e dores neurogênicas em pessoas que tiveram lesão medular. Professor, como que a igreja lida com a questão da ciência? Esse é o medicamento que é a base da maconha, né? Cannabis. Como que é essa situação? Muito boa pergunta. Eu conheço o livro Declarações da Igreja, né, que é um livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Ali não tem, pelo menos no momento... 1 minutinho e meio, hein, professor? Uma declaração oficial sobre o assunto. Mas eu posso lhe dizer, com base naquilo que eu conheço, né, que há uma diferença realmente entre o canabidiol e a maconha propriamente dita, que tem o THC, tetrahidrocanabidiol, né? O THC é a substância alucinógena. Já o CDB não tem problema, não é uma substância alucinógena. Então, nós entendemos a princípio, aí obviamente a igreja ainda tem que escrever uma declaração oficial, que tudo aquilo que é receitado por um médico de acordo com as normas da Anvisa e que não traz vício e prejuízos para o organismo pode ser usado. Então tem estudos demonstrando. E a quantidade de THC em alguns tratamentos é tão insignificante, não dá para comparar o canabidiol com a maconha fumada. Não dá para comparar as duas coisas. Então, obviamente, avaliação médica em oração, há casos, inclusive para tratamento de autismo, né, em que tem se demonstrado muito eficaz. Porém, sem o THC, que é aquela substância alucinógena. Muito bom, professor. A gente se encontra semana que vem com mais perguntas capciosas como essa. A gente se vê. Obrigado, Tito. Obrigado, amigos. Não deu para responder mais coisas sobre o assunto por causa do nosso tempo, mas lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estão e estarão
na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!